A atmosfera vai ter 5 camadas que nós iremos estudar. Mas antes, vamos relembrar os conceitos. A atmosfera significa esfera de ar. É uma camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve todo o nosso planeta. Sem a atmosfera, provavelmente não haveria vida em nosso planeta e também não haveria ventos, nuvens, certo, meus amores? As camadas da atmosfera, como eu falei para vocês, são 5. A troposfera, que é a primeira camada, em seguida vem a estratosfera, a terceira é a mesosfera, que vai ficar localizada no meio, a termosfera e a última camada chamada de exosfera. A atmosfera da Terra apresenta-se subdividida em 5 camadas, cujas composições variam de acordo com a altura de cada um. Aqui vocês podem ver, né? Que na troposfera nós encontramos aviões, balões, as nuvens de chuva. Aí vem a camada de ozônio, a estratosfera, vocês podem ver os foguetes, a mesosfera, entre os meteoros e meteoritos, a termosfera, os satélites e a exosfera, vai ser a última camada, já no finalzinho da camada da atmosfera. Mas vamos ver cada uma. Aqui vocês podem ver a dimensão em quilômetros de cada camada. Desde a superfície da Terra, como vocês podem ver, à medida que essas camadas, elas vão aumentando, vão indo da primeira à última, o que é que acontece? A tendência é que a temperatura fique cada vez mais fria, tá certo, meus amores? Bem, a atmosfera tem a primeira camada, que é chamada de troposfera. É a primeira camada e vai do solo a aproximadamente 7 km de altura nos polos, Polo Sul e Polo Norte, e aproximadamente 17 km na linha do Equador. Na troposfera que os seres vivos retiram o oxigênio necessário para a sobrevivência. Nessa camada ocorre a presença de nuvens, ventos, neve, chuva, raios, representando 75% da massa total da atmosfera. Nessa região, a temperatura diminui em cerca de 6,5 graus Celsius negativos por quilômetro, podendo chegar até menos 60 graus Celsius em seu ponto mais elevado. Ou seja, ela vai ser a maior camada. E nesta camada, à medida que vai aumentando, ou seja, à medida que você vai ficando em um lugar mais alto, a tendência do ar ficar cada vez menos denso, mais rarefeito, certo, meus amores? Enquanto isso, a segunda camada, antes da gente se adentrar a ela, nós vamos entender quais são esses gases que vão estar na troposfera. Aqui vocês estão vendo um gráfico. E podem observar que 78% de gás é nitrogênio, 21% oxigênio, 1% de gases nobres e 0,03% de gás carbônico. Esses são a composição do ar na troposfera, tá certo? A estratosfera, a segunda camada, inicia-se aproximadamente no local onde vai terminar a troposfera, alcançando os 50 km de altitude aproximadamente. É nela que os aviões preferem trafegar, já que a ausência de nuvens e tempestades propicia melhor visibilidade. Nessa região, a temperatura é constante de menos 56,5 graus Celsius ao longo dos 10 primeiros quilômetros e aumenta gradativamente até atingir cerca de 18 quilômetros. Essa elevação de temperatura ocorre devido à presença do gás ozônio. Como vocês podem ver, aí está representado de verde. Esse gás forma uma camada capaz de absorver as radiações UV do Sol, que são as radiações ultravioletas, reduzindo sua incidência na Terra. A radiação ultravioleta pode provocar câncer de pele nos seres humanos, mas outras formas de vida, além de nós, também são suscetíveis às ações danosas desses raios. No entanto, algumas substâncias produzidas pelo homem têm comprometido a eficiência dessa filtragem, à medida que destroem gradativamente essa camada, provocando os famosos buracos na camada de ozônio. A terceira camada
é a mesosfera, que vai se iniciar a cerca de 50 quilômetros de altura acima da estratosfera, alcançando uma altitude de 80 quilômetros e uma temperatura em torno de menos 120 graus Celsius. A essa camada chegam os balões sonda, importantes ao estudo meteorológico, enfrentando as mais baixas temperaturas da atmosfera, em consequência do ar muito rarefeito. É também nessa camada que, esporadicamente, podemos observar pequenos meteoritos se incendiarem ao entrar em contato com gases ali presentes, formando as populares estrelas cadentes. Também na mesosfera, vocês podem observar a aurora boreal e a aurora astral, que vai estar ainda mais acima da mesosfera, tá certo? Quando ela está no hemisfério norte, ela vai ser chamada aurora boreal, e no hemisfério que é o sul, aurora astral. Tais fenômenos acontecem sob a ação do campo magnético da Terra e há formações de um brilho intenso, pois as partículas vindas do Sol interagem com as partículas. Isso vai ser entre já no finzinho da mesosfera, no começo da termosfera, tá certo? Na termosfera, sendo a quarta camada, alcança cerca de 500 km acima da superfície terrestre e atinge temperaturas mais elevadas em relação às suas antecessoras, chegando a 1000 graus Celsius. É nela também que existem partículas carregadas de eletricidade, denominadas íons, as quais facilitam a propagação das ondas de rádio, permitindo-nos comunicar com povos distantes e ouvir nossas rádios preferidas. Pela essa intensa presença de íons, também pode-se denominar essa camada de ionosfera, tá certo, meus amores? A termosfera, depois dela, vai vir a quinta e última camada, que é a exosfera, que é a camada mais externa da atmosfera. Começa aproximadamente a 600 km de altura e chega a atingir 800 km. A exosfera é uma zona de transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Nessa região, o ar é rarefeito, vai ter 50% de hidrogênio e 50% de gás hélio, razão da temperatura chegar até 1000 graus Celsius, para vocês terem uma ideia. Aqui vocês podem observar de novo as 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e o espaço, certo, meus amores? Para vocês verem como elas são divididas. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a entenderem ainda mais sobre os nossos objetos de estudo e quero deixar essa mensagem para vocês. Quem estuda tem em suas mãos o poder de não transformar não só a sua vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então, estudem com dedicação e com muito amor, que todos os sonhos de vocês poderão ser realizados. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Bye!